Momento do Discipulado. Discipulado e religião, ou religiosidade. Eu quero caracterizar isso porque precisa ficar muito claro para cada um de nós o que o Senhor quer que sejamos discípulos. E a ordem que Ele nos deu, máxima no cristianismo, é fazer discípulos. E tem que sair. Portanto, são vários aspectos para cumprir essa ordem. Não se conformar, mas sair e falar e pregar, para que se saiba quem é que Deus está tocando, que vai ouvir. A partir daí, colar com essa pessoa para ensinar a ela o que é ser um cristão. Ensinar o que Deus quer, isto é, discipular. Eu quero estabelecer a diferença para a religião. A religião faz você acreditar naquilo que ela prega, seja a religião que for, faz você se acomodar, porque a religião inevitavelmente vai ter um local, um templo, um ritual que você aprende. Você vai aprender os dogmas da religião, vai aprender os rituais da religião, você vai aprender o jeito de ser da religião, o local, e é muito comum o crente ter até um local específico no salão, no templo, onde ele assiste reunião, e ele sempre se assenta ali, naquele local. A religião leva você à mesmice, a se acomodar, a ficar estático. E quando você vai à igreja, vai à religião, às sessões, seja lá o que for, de qual religião for, quando a pessoa vai, a pessoa se sente bem, justificada, ela se sente livre, limpa de tudo, ela está bem, porque está cumprindo os dogmas da religião. Um exemplo para nós é o fundamentalismo islâmico, mas existe também o fundamentalismo evangélico. O fundamentalismo evangélico é você pegar a Bíblia, ler, entender, aceitar aquelas doutrinas da Bíblia, e aquilo é tudo para você. Da sua cabeça você usa aquilo e segue aquilo. Fundamentalismo evangélico é religião também. Mas o fundamentalismo islâmico é muito interessante. Eles acreditam que Alá é o único Deus e Maomé o único profeta. Não há outro profeta, não há Espírito Santo para eles, não há palavras inspiradas, não tem profeta nenhum mais, nada mais se acrescenta ao que o Maomé falou. Ele falou tudo, e ele é tudo. Fundamentalismo é acreditar naquilo, seguir aquilo, e eles oram 3, 7 vezes por dia, obedecem a tudo aquilo, praticam o Ramadã e por aí vai. O fundamentalismo islâmico estabelece aquilo e os fiéis seguem sem qualquer dúvida, eles seguem aquilo e acreditam. O mundo pode virar de cabeça para baixo, tudo pode piorar, a pessoa ficar doente, eles acreditam naquilo. Eu não vou me esquecer do último movimento no Afeganistão, quando os talibãs cresciam e ameaçavam tomar o poder, o governo que estava lá também era muçulmano e eles praticavam tudo aquilo que eles acreditavam, e havia aquele momento de oração, então foi filmado aquilo. O presidente, não se sabe o nome dele, o presidente anterior era muçulmano e naquela hora, digamos, meio-dia, ele estava ali com todo o povo que o acompanhava, de joelhos, orando ou rezando a Alá. E
os talibãs vindo, e tiroteio comendo já e atacando, e ele no palácio de joelhos rezando. Rezar para ele era mais importante do que se defender do ataque, e eles foram atacados e realmente foram derrotados, muitos foram mortos e os talibãs tomaram o poder. Mas mesmo sob a ameaça do tiroteio, ameaça do ataque, eles paravam tudo para orar, rezar ao Alá. Eles acreditavam que aquilo era muito importante. Os cristãos aprendem a religião cristã, e isso pode ser um empecilho para a verdadeira vida espiritual. A pessoa ser religiosa, ele corre sérios riscos de não ser nascido de novo, de não ser discípulo, de não dar fruto e não ser salvo. Mesmo sendo cristão, religioso, membro de uma igreja, tradicionalmente membro da igreja, ele corre o risco de não ser salvo. Não é a religião que salva, é a obediência a Jesus. Isso é que nos traz a graça. A graça não é de graça, ela exige obediência. Se a pessoa não tiver Jesus como Senhor, a graça não é para ela. Não será salvador. A graça é para quem obedece, para quem tem Jesus como Senhor. A condição para estar debaixo da graça de Deus é ter Jesus como Senhor. E isso é uma vida dinâmica. E Jesus manda isso, manda aquilo, pelo Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dirige, não da mesma maneira, não como uma reza, não repetindo reuniões, mas é uma vida dinâmica, a cada dia dirigido pelo Espírito Santo. Cada dia diferente, toma a cruz a cada dia. Cada dia Deus tem coisas novas, direção nova, e não a mesmice da religião. Na vida religiosa, a pessoa aprende que vai à igreja domingo, assiste lá a reunião, abre o coração lá, louva a Deus, dá ofertas, e o resto da semana pode viver do jeito que ela quiser, ou que ela conseguir viver. Isso é religião, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira vida cristã é estar com Jesus todos os dias, um discípulo que segue a Jesus 24 horas por dia, está em comunhão com Ele. É muito grande a diferença. Eu leio aqui em João no capítulo 7, uma situação interessante, quando Jesus tinha ido ao templo naquela festa, ele foi escondido, mas lá no último dia ele apareceu e falou de público, e todos puderam ver e ficaram admirados com o que ele falava. E então os sacerdotes que tinham dado ordem aos guardas exortaram os guardas: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: mas ninguém nunca falou como ele, com a autoridade dele. E os sacerdotes responderam: porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Eles queriam dizer: essa plebe que nada sabe da lei é maldita. Esse povinho que acredita nesse homem, que ouve o que ele está falando, é gente maldita, gente entendida, que tem conhecimento. Sacerdotes, fariseus, não vão atrás desse homem, não. Aí o Nicodemos, que era discípulo oculto de Jesus, perguntou assim, claro que humildemente: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aí os outros se voltaram contra o Nicodemos também: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Pois é, julgaram também o Nicodemos, discípulo em oculto. O Nicodemos, no capítulo 3, entendeu
que, apesar de ele ser um bom religioso, ele não era nascido de novo, e foi a essência da mensagem que Jesus deixou para ele. Ô Nicodemos, você pode ser um bom religioso, mas se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. Você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, o Nicodemos começou a entender, se tornou um discípulo em oculto. Depois da morte de Jesus, ele foi com José de Arimateia pegar o corpo de Jesus. Ele assumiu que era de Jesus. Antes era um bom religioso. A mesma coisa com o Cornélio e muitos outros que eram religiosos, mas não conheciam a vida, não nasceram de novo. Hoje, há pessoas, muitas nas igrejas, que são religiosos, em todas as igrejas, mas não são discípulos. Quem nasce de novo vai se empolgar com o novo nascimento e vai querer passar para outros também, não vai querer parar de falar desse Jesus que mudou a sua vida toda, que o fez nascer de novo. Vai querer falar com os outros e, segundo a orientação de Deus, vai querer discipular os outros também. Primeiro, vai ser um discípulo, não vai se acomodar, ele vai querer levar para outros, não vai se acomodar só com reunião de igreja. Meu irmão, minha irmã, você tem se acomodado só com reunião de igreja? Você é um religioso, uma religiosa, ou você está ansiosa por fazer discípulos, falar de Jesus, mostrar para os outros o caminho de Deus? Você está sendo um discípulo e com vontade de fazer discípulos também? Ou você está só se acomodando na religião? Pense nisto e ore a Deus.